Agora que conceituamos uma lista e identificamos as operações básicas, vamos então aprender a representar uma lista utilizando vetores. Na representação visual da minha lista, eu adotei uma folha pautada. É importante lembrar que existe uma ordem linear, né? E que também nós temos a mesma coisa nos vetores. Vamos então enumerar essas linhas que existem nessa folha pautada. Então eu coloquei ali de 1 a 5, porque são 5 linhas existentes. Bom, da mesma forma, então, como existe uma ordem, uma sequência ali, né, uma linearidade entre as linhas, no vetor também existe, né? Então, se nós aqui estamos representando o lado esquerdo, utilizando a forma verticalizada da lista, nós podemos ter uma representação horizontal também dela. E ali, então, do lado direito, nós temos essa representação, que ela é bem próxima da nossa representação de vetores. Compreendido? Bom, então ali em cada quadrante do lado direito, eu irei então poder inserir um elemento que vai estar então disposto na minha lista. Entretanto, na linguagem C, a primeira posição do vetor não é a número 1, é a posição 0, correto? Então, aí nós temos que mudar a primeiro número, né, o primeiro elemento, a posição do primeiro elemento, não sendo o número 1, mas sendo a posição 0. Então, nós teremos então um vetor com uma quantidade de caixas, né, uma representação visual ali por um conjunto de caixas, e aí cada caixa vai conseguir guardar um elemento, né? E as nossas posições do nosso vetor vão começar de 0 até ali o tamanho determinado pelo programador. Como precisamos definir o tamanho de um vetor, né, para que a linguagem, o programa reserve a memória suficiente para guardar os elementos, né, que nós desejamos neste vetor, nós vamos definir a constante Tamax. Então, aqui neste caso, eu defini a Tamax a constante, né, Tamax, com o valor 5. Então, quer dizer que o nosso vetor, então, terá 5 elementos, que vai variar da posição 0 até a posição 4. Bom, uma coisa que é importante guardar é o seguinte: nós não podemos adicionar elementos e remover de qualquer maneira, né? Nós precisamos saber até onde os elementos são válidos. Para isso, nós então utilizaremos a nossa variável final, da mesma forma como nós fizemos para a representação da fila e da pilha. Então, Tamax vai me indicar até onde possui elementos válidos, de tal modo que eu não precise, então, utilizar uma outra estrutura ou uma outra forma de memória para poder guardar se os elementos que estão naquela posição são válidos ou não. E de forma análoga, iremos adotar que o seu valor é menos 1, ou seja, todos os valores, né, que estão nas posições após indicado para o final são inválidos. Okay? Então, a partir de menos 1, os próximos seriam 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, esses números estão inválidos, o que indica que a nossa lista está vazia. Bom, então, se eu pedir para vocês, né, insira o elemento 1 na posição dela, na posição 0. Como é que ficaria, então? Fácil, né? Pegar o número 1, guardar ele na posição 0 do nosso vetor, e depois agora incrementar final, né? Então, aí nós temos como resultado o valor 1 na posição 0 e final, que valia menos 1, agora vale 1. Significa no quê? Né? Lembra que eu falei para vocês? Depois da posição que final indica, então se final vale 0. A posição seguinte é 1. Na posição 1 em diante, os elementos são válidos, ou seja, existe um elemento válido na minha lista, que é o valor que está na posição 0. Agora vamos fazer a mesma prática, só que inserindo o número 7 na posição 1. Bom, de forma análoga, então esse número 7 vai ser guardado na posição 1, que é a posição que está próxima à posição vazia. Como é que eu sei disso? Né? A gente analisa a variável final. Final indica 0. A próxima posição livre é 0 mais 1. Então, o valor é 1. Então, é na posição 1 que eu vou guardar o número 7. E então, eu vou atualizar a posição final. Então, o final vai receber 1. Bom, e se eu pedir para inserir o número 4 na posição 1, como é que fica?
Bom, então nós podemos pegar o 4, né, como a gente exemplificou anteriormente no vídeo anterior, o 4 fica no lugar na posição 1, o elemento 7 passa para a posição 2. E como eu inseri um novo elemento, né, eu somo mais 1 ao final. Então agora o final vale 2. E agora, se eu pedir para remover o elemento da posição 2? Bom, então o elemento na posição 2 é o 7. E a gente remove o 7, e como nós estamos tirando um elemento, nós subtraímos 1 à variável final. Então, agora nós indicamos que o final vale 1 e todos os dados após a posição 1, ou seja, da 2 em diante, são inválidos. Se eu pedir para inserir o número 3 na posição 0, como é que ficaria então? Então, nós vamos colocar o 3 na posição 0 e teremos que transladar os demais elementos. Então, o 1 e o 4 passam uma posição à frente e o 3 é colocado na posição 0. Como eu inseri um novo elemento, eu preciso atualizar o final. O final, então, vale 2. Se eu pedir para remover o elemento da posição 1, como é que fica, então? Bom, 1 está no meio das posições válidas, correto? Então, eu vou trazer o 4 para frente e, como eu estou tirando um elemento, eu subtraio 1 ao final. Se eu pedir novamente para remover o elemento da posição 1, veja, então 1, após a posição 1, não existe mais elementos válidos. Então, eu vou remover o número 4 e subtrair 1 ao final. Okay? E, por último, pedir para remover o elemento da posição 0. Como o elemento da posição 0 é o número 3, eu vou remover este número e final, que vale 0, vou subtrair menos 1, ficando com menos 1. Então, a estrutura de dados lista representada no formato de vetor é ter um vetor com a quantidade definida de elementos desejáveis, ok? E uma variável final em que ela vai me dizer qual é a posição, até qual posição tem números válidos. E da posição final mais 1 em diante, todos os números serão inválidos. E lembrando, definimos também uma variável constante, que é Tamax, para que então seja o valor, né, a quantidade de elementos que eu quero guardar naquele vetor. Bom, compreender agora como é que eu represento a estrutura usando a memória? Vamos agora partir para as operações?